Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Vamos para mais um vídeo no canal. Hoje a coletiva foi com o técnico Marcelo Martelotti. Marcelo Martelotti respondendo às perguntas da imprensa e dos torcedores. Pessoal que não for inscrito aqui no canal, se inscreva e não esqueça de acionar o sininho para você receber novos vídeos. Vamos ao áudio. Professor, boa tarde. A gente está ao vivo aqui no canal da TV Coral. A gente programou essa coletiva de imprensa. Os nossos setoristas já enviaram as perguntas. Nas nossas redes sociais a gente pediu também duas perguntas do torcedor. O torcedor mandou, a gente escolheu aqui. E ao final dessas perguntas da imprensa a gente vai fazer a dos nossos torcedores. A primeira que a gente tem aqui é do Vitor Pereira, da Rádio CBN. A gente também queria informar, a gente está seguindo todos os protocolos aqui da Covid. O senhor está sem máscara, mas a gente existe o distanciamento aqui entre eu e o senhor. Então a gente está seguindo todos esses protocolos. E tem muito torcedor também, quando a gente pediu essas perguntas, falando sobre a sua aparência, se você veio para cá mais magro, quando você estava aqui na sua última passagem você era mais forte. O que é que aconteceu? Para dar essa explicação para o torcedor. Mais forte não, mais pesado sim, né? Primeiro, boa tarde. Aproveitei, já faz algum tempo até que eu tenho feito bastante atividade física, né? Como eu citei por algumas questões pessoais, eu fiquei esse último ano e meio sem trabalhar, né? Afastado do futebol, mas cuidei bastante da minha saúde, emagreci 8 quilos, perdi bastante peso, né? Então é questão de saúde mesmo. Estou correndo todo dia, fazendo atividade física aeróbica, correndo 10, 12, 15 quilômetros por dia, em média. Então, assim, não precisa haver preocupação, porque com certeza estou muito mais saudável do que eu estava há 3 anos atrás, né? E eu acho que todo mundo deve seguir. Muita gente durante a pandemia aí acabou ficando trancada em casa, né? Até parando com as atividades físicas. Então a gente ouviu muita história de pessoas que ganharam peso, né? E no meu caso foi o contrário. Eu aproveitei que eu estava afastado do trabalho e passei a fazer corrida na rua, principalmente onde eu moro, em Taubaté, tem uma estrada, eu corria na estrada, corro com máscara normalmente, que é bastante difícil, tive que me adaptar a essa situação, mas corro de máscara. Então, assim, eu acho que todo mundo teria que aproveitar esse momento, que é um momento crítico, né? Que foi um momento de dificuldade para muita gente, até porque você estar saudável te ajuda também, né? Nessa questão do Covid. A gente já leu e ouviu muito a respeito disso. A atividade física é um dos fatores que ajuda você a passar pelo Covid em caso de contaminação. Então, nesse sentido, eu posso garantir ao torcedor que eu estou bem melhor do que há 3 anos atrás. Então vamos começar as perguntas aqui. Vitor Pereira, da CBN Recife, ele falou: Marcelo Martelotti, para a partida de domingo você pretende utilizar o Jadson na lateral esquerda, já que é o único de origem para a posição, ou pretende improvisar? Não, na verdade o Jadson ele tem jogado até numa posição mais ofensiva, né? Nos últimos jogos ele foi utilizado na lateral esquerda num certo momento do jogo passado. Ele tem características muito interessantes, principalmente as características ofensivas dele. Então, o que eu posso garantir é que a gente vai utilizá-lo, né? Em que posição, eu acho que ainda é cedo para a gente definir aqui para vocês, mas a gente está trabalhando durante a semana com algumas possibilidades, e em todas essas possibilidades o Jadson está incluído na nossa ideia para o jogo de domingo. Léo Silva, da Rádio Tropical FM. Nesses poucos dias de treino com o grupo, você já tem um esquema definido? Na verdade, o próprio grupo já tem um esquema definido, né? Você não pode mudar muita coisa de uma hora para outra logo na primeira semana de trabalho. O que a gente tem feito foi tentado passar alguns conceitos que eu entendo ser importantes para o jogo, né? E que vão ser somados à estrutura que essa equipe já tinha e que vinha dando bons resultados.
Então, eu não penso numa mudança muito drástica com relação ao que vinha sendo feito. Agora, nós temos alguma equipe que a gente respeita muito. Iranildo Silva, da Rádio Clube de Pernambuco. O Santa Cruz de Marcelo Martelotti para domingo será muito diferente do Santa Cruz até agora? Não é possível que seja, não seria possível que fosse diferente, muito diferente do que fez até agora, e não seria inteligente da minha parte mudar tudo de uma vez em pouco tempo de trabalho. Eu acho que a gente tem que ir adaptando, como eu falei, alguns conceitos novos, mas volto a dizer, eu assumi um time que está bem classificado, que faz uma boa campanha, né, que tem bons resultados, então não seria inteligente da minha parte chegar e querer mudar tudo, mas é lógico, a gente já vai colocando algumas ideias novas, e a gente, lógico, sempre que a gente pensa de uma maneira um pouco diferente e trabalha em cima disso, a gente espera que seja executado no jogo, né? Então, é para isso que a gente trabalhou e que a gente treina e treinou durante toda essa semana, e a gente espera ver uma aplicação dentro da partida, porque o objetivo, é lógico, é sempre ganhar, e a gente precisa entender a melhor maneira de fazer. Roberto Alves, da Rádio Metropolitana FM de Caruaru. Ele disse que o time vem liderando o seu grupo na Série C com o perfil de trabalho que foi implantado por Itamar. Aí ele pergunta qual vai ser o sistema empregado para não mudar tanto a postura do time, ou se o senhor pretende trabalhar de outra forma. Eu acho que trabalhar de outra forma é lógico, né? Porque cada um tem uma maneira de trabalho. Seria a mesma coisa que eu estivesse saindo e o Itamar chegando, também haveria uma maneira diferente de trabalho, né? Isso não é uma questão, não é uma opção, porque cada um trabalha a sua maneira, né? Nós, tanto eu quanto ele, somos treinadores, já temos uma certa experiência, e não seria o caso de eu chegar aqui e repetir o que o Itamar vinha fazendo, mas volto a dizer, também não seria inteligente querer mudar tudo de uma hora para outra, e principalmente diante desses dados que ele colocou, e são verdadeiros da campanha que o Santa Cruz vem fazendo, dos resultados que teve até o momento. Então, eu não tenho nenhuma ansiedade nessa questão de de uma hora para outra a minha maneira de jogar. A gente vai acrescentando alguns detalhes que eu acho que são importantes, e a partir do momento que a equipe tem um entendimento melhor do que eu penso de futebol, aí sim a gente vai implementando outras situações que eu entendo que a equipe ainda possa evoluir. Ana Beatriz, do Diário de Pernambuco. Ela fala: a passagem de Itamar foi marcada também por entraves com a diretoria do Santa no que diz respeito à possível vinda de reforços. Caso isso se repita, como você encara a chance de trabalhar apenas com as peças atuais do elenco? Na verdade, até pelo fato de eu estar passando no Santa Cruz pela 4ª vez, né, a minha 4ª passagem aqui, eu entendo bem como funciona. Eu tenho essa boa relação com a diretoria, e até com o Ney, por exemplo, que é um profissional que está passando aqui pelo Santa Cruz a primeira vez, né, mas com o qual eu já trabalhei outras vezes. Então, assim, eu não vejo nenhuma possibilidade de problema com a diretoria com relação a contratações. A gente sabe que existem posições que o elenco é carente, né? Por exemplo, a lateral esquerda. Quem citou que o Jarderson é lateral esquerdo, ele tem muito mais característica de um extremo, de um atacante, do que de um lateral, né? É lógico que na necessidade a possibilidade de utilizá-lo ali, ela existe, mas a gente precisa da contratação do lateral esquerdo, estamos trabalhando em cima disso. Agora, com relação a outras posições que existem jogadores no elenco para a gente avaliar, a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade e dar um pouco mais de tempo para que essa avaliação seja precisa e que a gente não erre na contratação, né? Porque não existe possibilidade da gente pensar em quantidade de jogadores contratados. O mais importante é que a gente não erre, que a gente acerte, que esse jogador que venha a ser contratado tenha qualidade para nos ajudar. Tássio Michel, da Rádio Transamérica.
Marcelo, o último gol de um atacante do Santa Cruz foi marcado no dia 19 de julho por Pipico, e de lá para cá nenhum atacante do Santa Cruz conseguiu balançar as redes. Isso é um fator preocupante, principalmente com o Pipico no DM. Na verdade, é o que eu falo, muito do que você traz de informações, de estatísticas dentro do futebol, elas servem para que você trabalhe um pouco mais algumas situações, né? E eu tenho por característica gostar de equipes que são mais ofensivas, que haja visto o que a gente fez aqui em 2015, né? Eu gosto de frisar isso, passei isso para o grupo. Nós tivemos 3 atacantes, 3 centroavantes aqui que fizeram muitos gols, né? Numa temporada, no caso o Anderson Aquino, o Grafite, o Bruno Moraes, porque a equipe dava condições para eles. Então, da mesma maneira que hoje existe uma dificuldade mostrada por essa estatística, a responsabilidade não é só dos atacantes, né? A gente, tanto na questão defensiva quanto na questão ofensiva, a gente sabe que o coletivo é importante, a participação de todos ela é fundamental, então a gente vai fazer com que a equipe dê mais condição para que os nossos atacantes voltem a fazer gols. Eu tenho total tranquilidade com relação a isso, eu acho que isso não pesa na cabeça deles. Eu tenho conversado com o Vitor Rangel, eu tenho conversado com o próprio Jaderson, que a gente conversou a respeito da possibilidade de jogar como um atacante também, o Michael Félix, que está à nossa disposição. Então, nós temos jogadores ali que precisam ter mais confiança e a gente tem conversado com eles durante esses dias para que as coisas voltem a funcionar. Mas a gente sabe que isso vai depender muito da ajuda de todo o time e nós vamos trabalhar muito para que eles voltem a fazer gol. Terni Castro, do Globo Esporte. Depois de 3 anos, você se prepara para mais uma estreia pelo Santa Cruz. Qual o sentimento para esse reencontro com o clube, agora pela 4ª vez? Eu posso dizer que o sentimento é o mesmo que eu tive em 2013, quando eu vim para o Santa Cruz a primeira vez como técnico, né? Quando eu iniciei o trabalho aqui. Para mim é sempre uma emoção muito grande. Para mim é sempre uma expectativa muito grande, né? Uma vontade de trabalhar e de vencer aqui. Eu costumo dizer que sempre que eu entro aqui no ambiente aqui do Arruda, eu me sinto inspirado a trabalhar, até pelos resultados que eu já obtive. Eu sei também que esses resultados sempre trazem uma responsabilidade maior pelo trabalho que eu vou fazer mais adiante. Então, isso tudo me inspira, me motiva. E é com essa motivação que eu chego nesse momento também. Não mudou nada com relação às outras vezes que eu passei, no sentido de estar motivado, de entender a necessidade do resultado, porque é sempre esse cenário que a gente encontra aqui, né? Então eu conheço bem o clube, eu conheço bem as pessoas que aqui trabalham, e muito mais que isso eu tenho um histórico de chegar aqui e ser feliz. Eu acho que isso que para mim é mais inspirador. Alexandre Ricardo, da Coral Net. Sem Célio Júnior e a disponibilidade de Jadson para fazer a ala, você já pensa em adotar um esquema com 3 zagueiros? Na verdade, no último jogo o time começou com 3 zagueiros, né? Então, assim, é uma opção. Eu já joguei dessa maneira em algumas equipes. Muitas vezes, quando você tem 3 zagueiros entre os 11 titulares, não existe a configuração de 3 zagueiros. Às vezes você pode utilizar um zagueiro como lateral esquerdo, é diferente de você jogar com 3 zagueiros. Então, assim, existem essas opções, né? A gente tem jogadores ainda no departamento médico, a gente espera mais um pouco para ver a possibilidade de contar com eles no domingo. Então, o que eu posso dizer é que ainda não defini com relação a isso, mas é claro que sempre existe a possibilidade, né, de você utilizar os 3 zagueiros, principalmente na necessidade que a gente tem de um momento. Sérgio Salles, lance esportivo. O senhor pretende fazer um trabalho específico com os atletas do ataque tricolor? Pipico terá uma atenção especial para voltar a balançar as redes? Na verdade, eu sempre faço trabalho específico com atacantes, independente da necessidade de gols dos atacantes ou não. É um trabalho que sempre faz parte da minha programação. Eles vão trabalhar
eu tenho certeza que a condição técnica para fazer os gols os nossos jogadores têm, o trabalho vai existir, e a questão principal é a cabeça, né? A questão principal é confiança, e é isso que a gente, além do treinamento, tem passado para eles, para que eles se sintam mais tranquilos nesse sentido, menos ansiosos, e que essa retrospectiva de momento com maior dificuldade dos atacantes não atrapalhe os próximos jogos. Eu acho que mais do que o treinamento, essa confiança é fundamental para que eles voltem a fazer gols. Júlia Rodrigues da Folha, eu vou ler a análise que ela fez aqui. Boa tarde, Martelotti. Você chega para a sua quarta passagem no Arruda, já com a base mais ou menos pronta e um elenco que se conhece bem. Portanto, faltando ajustar a conexão entre alguns setores, no momento em que a competição vai ficando mais difícil. Dentro dessa análise inicialmente já feita por você nesses 3 dias de trabalho, já dá para traçar as características desejadas dos atletas que podem vir a reforçar o time para o restante da temporada? Ela fez uma análise boa, uma análise que talvez para mim não precisasse nem estar aqui no dia de trabalho para chegar a algumas conclusões que ela coloca na sua avaliação, mas com relação a reforços, eu volto a dizer, o tempo que eu tive até agora foi pouco, muito pouco, para se chegar a decisões a respeito de características dos jogadores que a gente necessita, de algumas posições que a gente necessita. Isso, de um modo geral, a gente vai trabalhar um pouco mais, a gente vai avaliar um pouco mais a qualidade do nosso elenco, a capacidade, a característica do nosso elenco, para depois chegar a essas conclusões a respeito de contratação. Eu sei que é natural essa ansiedade, o torcedor, de um modo geral, tem essa predisposição a querer ver novos jogadores, novas caras, mas volto a dizer, é um elenco que tem bons resultados, que tem tido bom rendimento de um modo geral. Então, para mim, seria muito difícil chegar e falar em necessidade de contratações. Eu acho que o mais importante nesse momento é analisar e avaliar com calma. Augusto Tadeu, da Rádio Tropical, pergunta se o senhor, durante esse tempo, vinha acompanhando o time do Santa. Na verdade, eu acompanhei mais durante o Campeonato Pernambucano, né? A gente tinha uma condição de ver os jogos, eu tive mais condições de ver os jogos durante o Campeonato Pernambucano, vi alguns jogos durante o Campeonato Pernambucano, confesso que na Série C tinha visto algumas coisas mais editadas a respeito das partidas do Santa, não vi os jogos completos, né, antes de chegar aqui, mas estou tirando essa semana para analisar bastante os últimos jogos e me inteirar o mais rápido possível da característica de todos os jogadores. Lucas Sena, da TV Globo, pergunta como em poucos dias o senhor está conseguindo conciliar o seu sistema mais ofensivo, a forma de seu atuar que é mais ofensiva, com o sistema defensivo que está mais controle e fechou. Na verdade, eu acho que não existe essa questão de tentar conciliar nesse primeiro momento, né? É o que eu falo. Muito do que a gente vai trabalhar ainda no dia a dia não vai ser colocado em prática ainda no primeiro jogo agora, no domingo. Talvez demande um pouco mais de tempo para que a gente consiga implementar uma maneira um pouco diferente de jogar. É o que eu falei. A minha preocupação nesse primeiro momento é passar alguns conceitos, e conceitos esses que possam ser incorporados já nos próximos jogos. Mas eu não tenho essa preocupação de mudar completamente a característica da equipe em tão pouco tempo, até porque, como eu falei, o que vinha sendo feito vinha dando resultado, o trabalho do Tamara era muito bom. E você não deve pensar em mudar a característica de uma hora para outra no intervalo de 4, 5 dias, porque não dá resultado, né? Mas eu também não posso abrir mão de aproveitar, né, a semana de trabalho, e eu acho que essa é uma grande vantagem da Série C nesse momento, é você ter a semana cheia de trabalho. Isso talvez facilite com que a gente consiga implementar o quanto antes algumas ideias, tendo tempo para treinar entre um jogo e outro. Mas essa semana a gente ainda teve alguma dificuldade com os jogadores no departamento médico, a gente teve a dificuldade até da minha própria chegada aqui, do pouco tempo dentro da semana ainda para trabalhar esse jogo do Remo, mas
eu aproveitei ao máximo o período de treinamento, os períodos que nós tivemos para implementar algumas ideias, para trazer algumas ideias, porque o time já tinha uma base bem sólida e essa base vai ser utilizada. Como eu falei aqui no começo, a gente pediu nas nossas redes sociais para o torcedor enviar perguntas também. O Lenilson, o João Vitor, o Renato e o Thiago Salles, eles questionaram a mesma coisa. Eles querem saber se os garotos da base vão continuar tendo oportunidade com você. Claro que sim, claro que sim. Eu sempre tive essa característica de observar a base, né? Infelizmente, aí pela pandemia, a base também está parada nesse momento. A gente está tendo agora o retorno do Sub-23, a gente já queria ter uma certa integração do profissional com o Sub-23, fazendo alguns treinamentos em conjunto. Os jogadores da base, que subiram da base, já estão incluídos dentro desse grupo nosso, estão sendo observados diariamente também. E é o que eu costumo falar, para mim não faz diferença se o jogador for contratado, se o jogador subiu da base do clube, enfim, a oportunidade é a mesma. A partir do momento que você faz parte do grupo, você será observado da maneira mais honesta possível, e se o jogador mostrar qualidade, vai ter oportunidade. O tricolor sertanejo, ele comentou que uma das principais deficiências do time é a falta de criação. Ele quer saber o que você pensa para resolver essa questão. Quando eu vejo a qualidade dos nossos jogadores de meio campo, principalmente Chiquinho, Didira, Paulinho, Tinga, o próprio André, enfim, eu vou falar aqui meia dúzia, 7, 8, e vou esquecer alguns jogadores aí. Quando eu vejo a qualidade desses atletas, eu não posso pensar em falta de criatividade, né? Esses jogadores são jogadores técnicos, são jogadores que têm como característico o bom passe, a movimentação. Então, o que eu posso adiantar para o torcedor que não vai ser por falta de qualidade desses jogadores de armação e de preparação de jogada que nós vamos deixar de fazer gols e o nosso ataque vai deixar de funcionar. Então a gente vai trabalhar em cima disso. Como eu falei, eu não tenho preocupação, porque sei da qualidade desses jogadores que fazem parte do nosso elenco. Não vejo esse problema como um problema de qualidade. A gente vai, se existir na nossa avaliação uma dificuldade na armação de jogadas, na criação de jogadas, a gente vai trabalhar, porque jogadores para isso nós temos. A gente agradece ao senhor, pessoal, Obrigado pela participação. Obrigado aí. Um abraço.